Boa tarde a todos. Vamos dar alguns avisos antes de iniciar a nossa reunião. Nossa casa, ela possui os cursos das obras básicas e nós estudamos de domingo a domingo. Então, nós temos durante a semana vários horários de estudo, das obras básicas. Estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Então, quem quiser estudar conosco, é só procurar a direção da casa ou então alguma pessoa aqui da casa que terá as informações sobre os horários e os dias dos estudos. Sejam bem-vindos, quem quiser vir estudar, é muito bom. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. Então, as mães, as crianças e até alguns pais vêm também. Eles chegam aqui, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, cada faixa etária, de acordo com cada faixa etária, estudo, e almoça e retorna aos seus lares. E a gente também assiste elas durante a semana, com distribuição de quentinhas, cestas básicas. Então, a gente precisa sempre de ajuda. Então, 1 quilo de alimento imperecível que vocês puderem trazer, estará nos ajudando. No mês já ajuda a compor a cesta básica e ajuda também na alimentação delas aqui. Nós temos também o bazar beneficente, e nós recebemos doações como roupas, calçados, cintos, bolsas, bijuterias, em bom estado de uso, que é para ser comercializado, e a renda é revertida para a obra social. Nós também temos o atendimento fraterno. Quem quiser, ser atendido, é só ficar sentado no lugar que está, que alguém competente irá atendê-lo, depois da reunião. E hoje, nosso tema é a parábola do grão de mostarda. A nossa palestrante é Bianca Cirilo, e a sustentação do passe é com a Silvana Marques. Ela vai comentar na hora do passe o Evangelho, capítulo 6, item 1 e 2, o Cristo Consolador. Então, eu vou fazer a leitura para a gente fazer a nossa prece. Pena que as pessoas não estão vindo bastante gente para a palestra, porque ela é muito boa, o estudo dela é muito bom. Então, quem não veio, que perdeu, vai perder. Então, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Instruções do Espírito, a vinda do Espírito de verdade. Item 1, jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias e decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para assistência e a felicidade que promete aos aflitos.
Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência. E essa lei, a essa lei, obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Vamos então pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para todos nós, aqueles que estamos aprendendo, que o Teu amor possa envolver a nossa oradora, envolver a nossa Silvana, na hora dos comentários, e nos envolver a todos, Senhor, para que possamos sair daqui mais esclarecidos, mais conscientes das nossas responsabilidades perante a lei de Deus e essa encarnação, que possamos aproveitá-la. Nos ajuda, nos ampara, nos proteja. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos diretores espirituais da nossa casa, que nós pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui parte da parábola. A parábola, aliás, parte não, vou ler a parábola para situar o pessoal que está aí nos escutando em casa, está aqui presente. A parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. É Mateus, capítulo 8, versículo 31 a 32, está em Marcos também, no capítulo 4, versículo 30 a 32, e está em Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 19. Nós vamos passar a palavra à nossa Bianca Cirilo, que Jesus abençoe e ajude ela. Obrigada. Boa tarde a todos. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos num mês muito especial, que é um mês que simbolicamente, representa para todos nós esse pensamento mais focado no Cristo. Nós sabemos que o Natal é uma data, obviamente, simbólica, que não foi necessariamente o nascimento de Jesus, mas isso facilita a nossa consciência coletiva para, pelo menos, pensarmos um pouco mais, refletirmos sobre a mensagem desse Espírito ímpar, um Espírito, com certeza, que trouxe para a gente tudo o que a gente precisa para desenvolver a nossa consciência, para desenvolver a nossa capacidade de transformação. E aproveitamos essas energias, nesse mês de dezembro, para refletirmos sobre esses ensinamentos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Nós sabemos que Jesus, na sua didática, ele utilizava as histórias, ele utilizava a metáfora, ele utilizava a simbologia para que nós tivéssemos a possibilidade de desenvolver os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. Então, Jesus não dava mastigado, ele apresentava para a gente os seus ensinamentos de tal forma para que nós, espíritos, fizéssemos um esforço de consciência, para que nós aprendêssemos dentro das nossas possibilidades naquele momento evolutivo e conseguíssemos traduzir isso de tal forma que conseguíssemos mudar sentimento, pensamento e comportamento. O sentido do Evangelho do Cristo é a transformação moral.
Por que a gente precisa se transformar moralmente? Porque nós somos seres evolutivos. Nós somos seres cuja consciência vai se aperfeiçoando. O que significa isso? A consciência vai ficando mais próxima de praticar a lei de Deus na sua integridade. Então, assim, já temos dentro de nós essa consciência, essa sede das leis divinas que funciona como bússola. E no momento em que a gente reencarna, nós vamos, obviamente, sendo desafiados na nossa existência, seja pela convivência, seja pela nossa saúde, seja pelo nosso trabalho, nós vamos sendo desafiados para que a gente se volte à consciência. E o que é se voltar à consciência? É perceber essas parábolas, é perceber esses ensinamentos, porque tudo que Jesus ensinou incita, estimula a nossa o quê? Consciência. Tudo que ele traz são formas alegóricas de trazer a lei de Deus de uma maneira mais didática. Quando a gente consegue perceber um pouco mais, dependendo do nosso nível de consciência, aquilo se traduz mais rápido e a gente já consegue praticar com mais facilidade. Todos nós aqui temos o quê? Temos mais ou menos facilidades em algumas questões morais. Tem pessoas que são mais pacientes, tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais caridosas. Cada um tem em si, obviamente, de acordo com o seu arsenal, digamos assim, reencarnatório, né, com toda a sua bagagem reencarnatória, cada um de nós tem uma possibilidade maior ou menor. E o que a parábola do grão de mostarda traz para a gente? Nós sabemos que naquela época do Cristo, quando Jesus traz essa parábola, o povo hebreu ainda estava numa expectativa muito grande da vinda do Messias. E nós sabemos que até hoje estão esperando esse Messias. E essa expectativa da vinda do Messias fazia com que o povo não entendesse por que Jesus, caso ele fosse o Messias para eles, por que Jesus, uma vez vindo, não trouxe essa paz mundial? Por que Jesus passou tão pouco tempo pela terra e a terra continuou conturbada? Então a dúvida do povo hebreu era, se ele é o Messias, por que ele não veio com toda aquela alegoria, com toda aquela capacidade de acabar com o mal de uma vez por todas e, de fato, implantar o reino de Deus na terra? O que a doutrina espírita traz para a gente? O Cristo, ele veio nos ensinar que nada acontece sem o fator tempo. O grão de mostarda foi a parábola que Jesus construiu para explicar que nada nasce de uma hora para outra. Quando você planta uma semente do tamanho do grão de mostarda, que é muito pequena, considerando a árvore que ela produz, isso mostra que demanda o quê? Um tempo. Quanto tempo demora para uma semente germinar, crescer? E o que isso representa? É a plantação dessa semente dentro de nós. Dentro de nós, a semente do grão de mostarda é representada pelos nossos potenciais de consciência, sede das leis divinas. A cada momento que nós somos desafiados e provocados em cada encarnação, essa semente vai o quê? Vai aumentando, vai crescendo, porque o reino de Deus não é fora. O reino de Deus é dentro. Quando a gente para pensar na construção de um mundo melhor, de um planeta melhor, a gente tem que parar e pensar o que eu, espírito imortal, faço para que o mundo seja melhor? Qual é a minha contribuição para que o mundo de fato seja um pouco mais tranquilo, mais harmonioso? Porque a gente prega paz, a gente quer harmonia, a gente quer segurança, mas será que nós somos pessoas com o nosso comportamento que trazemos paz? Ou somos pessoas que trazemos mais agitação, mais confusão, mais ansiedade? Ansiedade a gente não tem, não sei por que eu falei isso, né? E a gente fica acelerado num processo de imediatismo, de que tudo aconteça rápido. Então, assim, o grão de mostarda, ele é a representação de algo que se chama paciência.
Para que eu implante esse reino de Deus em mim, eu tenho que trabalhar algumas etapas. Primeira etapa é autoconhecimento, é o que a gente mais resiste. A gente não quer se conhecer. A gente não quer. A gente quer que o vizinho mude, a gente quer que o filho mude, o pai, a mãe, o avô, o tio, o periquito, o papagaio, mas a gente não quer mudar, a gente quer que as pessoas tenham um comportamento social diferente, mas a gente não quer mudar. E aí a gente fica numa resistência a se conhecer. Não, mas isso aí é bobagem, autoconhecimento é bobagem. Então, realmente, Santo Agostinho, ele falou bobagem. Que é um espírito que é muito mais evoluído do que a gente, que traz lá no Livro dos Espíritos, na 919, como é que a gente desenvolve o grão de mostarda. Você tem que saber quais são suas tendências. E como é que a gente descobre a nossa tendência? Na hora que a gente é desafiado. Porque quando está tudo bem, a gente está santo, com aquela cara assim de santo. Está tudo bem, né? A vida financeira está tranquila, a vida material está tranquila, a saúde está tranquila, a gente está ótimo. Aí começa. Os desafios vão aparecendo, as contrariedades vão aparecendo. E aí a gente começa, e agora? Porque é fácil a gente ficar recluso num cantinho, tudo acontecendo do jeito que a gente espera. Como é que esse grão de mostarda vai germinar e crescer? No momento em que eu sou contrariada, no momento em que uma expectativa não é atendida, no momento em que eu tenho que passar por alguma privação, no momento de perda de um ente querido, no momento de perda financeira, no momento de saúde difícil, no momento em que a gente entende que as coisas não vão funcionar exatamente como a gente gostaria. Bianca, o que eu faço nessa hora? A gente sabe pela doutrina espírita que quando as coisas não saem do nosso jeito, como a gente espera, a gente coloca uma coisa chamada fé. Fé. A fé é o entendimento de que algo vai além de mim e eu preciso confiar naquilo que eu não estou vendo. É o exemplo do grão de mostarda. Você planta, você não sabe qual vai ser o momento de colher aquilo ali. E aí eu lembrei de Dr. Herman uma vez, a gente trabalhava lá no Leon Denis, né, que eu sou lá do Leon Denis, trabalhávamos na creche. E aí, uma vez conversando com o Dr. Herman, ele explicou para a gente que teve um momento da evangelização, aquelas crianças muito miudinhas, sentadinhas, né? E eu fiquei muito impressionada, eu era monitora, era jovem, e a evangelizadora, assim, muito tranquila, muito paciente, eu aprendendo ali com ela, e as crianças sentadas, assim, eu falei, essas crianças vão ficar assim, de 2 anos, né? Tudo sentadinha. E aí, doutor Hermes explicou para a gente, naquele momento, elas estão gravando a informação no perispírito. Eu achei sensacional isso. A criança aprende, o espírito está o quê? Gravando. Ele está acionando dentro dele os recursos latentes para que aquele grão de mostarda vá o quê? E uma vez ele nos esclareceu, num trabalho na Malé, adolescentes em conflito com a lei, adolescentes com comportamento muito difícil, ele falou, filhos, o que vocês estão fazendo aqui vai demorar talvez umas 4 encarnações, mas está plantado. Olha que interessante. E a gente quer para ontem. Vocês conhecem essa expressão? Chefe, então, faz isso a beça, né? Eu quero para ontem. Esse ontem é tão interessante, porque a gente demora, olha só, nós demoramos, sei lá quanto tempo, milênios para chegar nesse nível de consciência que a gente está aqui, nesse, que ainda não é lá essas coisas. Uma vez reencarnados, a gente demora também mais 9 meses dentro da barriga da nossa mãe, que também não é rápido, né? Não é rápido. Quem é mãe sabe, eu sou mãe, passa rápido, não passa nada. A gente fica, né, muito angustiada para passar, né? Demora a beça. E a gente quer para ontem. Então, qual o ensinamento do grão de mostarda? Aprenda a se conhecer e trabalhe uma coisa chamada ansiedade. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, o nosso país é o país mais ansioso do mundo. Está entre os mais ansiosos do mundo. Eu falei do mundo. Organização Mundial de Saúde. Dos mais ansiosos e dos mais depressivos também. Então, o que a gente precisa entender? Isso retrata, isso traz uma foto da nossa consciência. Uma foto da maneira como nós estamos lidando com o quê? Com os desafios. O que eu faço, então, para conseguir desenvolver o grão de mostarda
com calma. Nesse processo de autoconhecimento, eu tenho que me aceitar. Vamos analisar a profundidade da palavra aceitar. Eu tenho que me aceitar espírito. A gente escuta que é espírito imortal, a gente acha interessante essa proposta, mas a gente não vive como espírito imortal. Porque a gente quer para ontem, a gente se aborrece com facilidade, a gente perde o autocontrole com facilidade. Os filósofos estoicos falam uma coisa muito interessante para a gente. A nossa capacidade de autocontrole é perdida porque a gente foca naquilo que a gente não tem possibilidade de mudar. A gente fica muito ansioso em transformar situações que não estão na nossa o quê? Alçada, não fazem parte do nosso controle. E a energia que a gente dissipa nisso é uma energia que a gente despende que deveria estar utilizando para aquilo que realmente o quê? A gente pode mudar. O nosso querido Hermínio de Miranda, no livro Cristo Consolador, o Cristianismo Redivivo, desculpa. Ele fala sobre a construção do reino de Deus na nossa consciência. E ele explica lá para a gente que essa construção do reino de Deus é algo que demanda exatamente o quê? Uma tomada de consciência de que eu preciso me recolher, eu preciso parar de me orientar para fora o tempo todo. A gente está sempre muito preocupado com o que as pessoas acham da gente. Vocês já repararam? O que fulano acha de mim? Como é que é a minha reputação? Jesus em nenhum momento se preocupou com reputação, não é à toa que ele foi tratado do jeito que foi. Chico Xavier, quando entrou como ele diz, né, numa casa das irmãs que vendem a força sexual, ele dizia isso, né, uma maneira muito simpática, muito assim, generosa de se referir às nossas irmãs que estão nessa condição. Quando ele entrou numa casa dessa, ele não se preocupou com o que iam achar. Pô, o Chico Xavier lá dentro, fazendo o que lá? Está fazendo o que lá? Foi fazer prece. E nesse dia não teve nenhuma outra atividade condizente com a prática delas, e eles fizeram o quê? Prece. Uma vez Chico precisou de uma ajuda num centro espírita, porque ele encontrou um homem que estava sem condição de se manter, levou para casa, mas ele trabalhava, então ele precisava que alguém revezasse. Não apareceu um espírita para ajudar ele. Quem apareceu? 2 irmãs que vendem a força sexual, como ele dizia. E aí, né? Onde é que está o grão de mostarda? Será que basta a gente falar, eu sou isso, eu sou aquilo, o grão de mostarda ele está? Não, eu tenho que praticar. E a prática, ela acontece como? O espírito reencarna para que a gente seja o quê? Incomodado. Porque quando nós reencarnamos, nós fizemos uma coisa chamada promessa para si mesmo. Todo mundo assinou um contrato consigo. Eu prometo para mim que serei mais paciente. Eu prometo para mim que vou ser uma pessoa não estressada. Eu prometo para mim que eu não vou criar caso na família. Natal está chegando, né, gente? Natal está chegando. Aí vem aquele primo, sabe aquele primo? Do outro estado? Que se instala na sua casa e vai usar o seu quarto. Vai reclamar da sua casa. Aquele familiar que vem de longe. Vai tirar sua privacidade de você. Espírita, você vai estar o quê? Treinando a paciência, achando ótimo isso. Você não pediu? A gente não pediu antes de nascer, eu quero desafio. Aí você vai para a fila do banco, na sua vez o sistema cai. Você não pediu paciência? Não é? Não é? Você está com pressa, aí aparece aquela pessoa querendo falar com você, pelo amor de Deus, mas você está com pressa. E a gente vive igual aquele coelho de Alice, né? Do relógio. Estou com pressa, estou com pressa, estou com pressa. Por quê? Por que a gente vive com pressa? Porque a gente vive orientado para fora. A gente quer esse grão de mostarda fora. A gente acha que é mais isso, mais aquilo outro. Quando, na realidade, o reino dos céus que está dentro de nós nos faculta uma condição de calma que as pessoas que têm calma nos irritam, não é? Vocês conhecem aquela pessoa calma? Que você fala com ela está calma. Está tudo pegando fogo e ela está tranquila. Aquilo não vai irritando a gente, por quê? Porque a gente não é calmo, não é? E a gente começa a se estranhar. Poxa, como é que ela consegue? Pois é, Jesus, na passagem do barco, quando Pedro se desespera, todos se desesperam ali, e o que acontece? Jesus, o que ele mostra para os discípulos naquele momento?
caminha com fé. Mas por que a gente não caminha com fé? Porque a gente quer aquela fé de Tomé, sabe? Eu quero ver para crer. Eu confio mais ou menos. Meu filho sai, né? Mas eu fico mais ou menos. Eu entrego para Deus, mas não entrego muito. Eu estava comentando com a companheira aqui que lá na nossa casa eu estava estranhando porque está muito mais vazio. E eu fiquei sabendo recentemente que as pessoas estão com muito medo de sair, então elas não estão indo mais para o centro espírita à noite. Como é que está a nossa fé, né? Será que a gente pode realmente controlar o que vai acontecer com a gente no minuto seguinte? Haveria possibilidade de vivermos sem essa mostarda se não confiássemos numa inteligência divina? Lembrando, nada acontece fora do contexto nem fora de hora. Não existe possibilidade de Deus errar. Não tem. Quando a gente fica questionando se eu tivesse isso, não teria acontecido, se aceita que não deu, porque tem algo maior do que nós, que é essa força, para desenvolver o nosso grão de mostarda. Então, como é que eu desenvolvo o reino de Deus dentro de mim? Eu tenho que acreditar numa inteligência que é suprema. Não adianta eu decorar o livro dos Espíritos. Todo mundo sabe aqui o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá bom, e daí? A gente faz o que com isso? A gente só lê ou a gente não incorpora? Se uma inteligência suprema, o que é uma inteligência suprema? É uma inteligência que não erra. Se ela é suprema, tem alguma coisa acima de suprema? Suprema, o nome diz, suprema é absoluta. Mas será que a gente age no dia a dia sob essa ótica, ou seja, eu me comporto acreditando que tem uma inteligência suprema que preside a minha vida e que alcança onde eu não alcanço. Existe uma passagem evangélica, né, da Bíblia, né, da Bíblia convencional, que diz assim, Deus vai na frente. Eu acho muito interessante isso. O que é isso que Deus vai na frente? Por que Deus vai na frente? Porque existe uma inteligência que se antecipa e que preside a nossa vida e fala assim, para que você entenda, é como se Deus falasse assim, para que vocês me entendam, vocês vão ter que desenvolver fé. E fé é exemplo desse alpinista, a história do alpinista, que mostra também esse grão de mostarda, essa possibilidade de desenvolver a potência da fé. Ele pendurado no escuro, é uma passagem, né? Eu não sei qual é o espírito que conta isso, agora eu não lembro. Ele pendurado no escuro e ele não sabia se podia largar a corda ou não, porque ele não sabia a que altura ele estava. Ele poderia se despencar de uma altura muito grande ou poderia estar próximo. E ele começa a pedir ajuda a Deus. E nessa ajuda Deus fala assim para ele, larga a corda. Vamos imaginar a gente pendurado com uma corda, não tem nada embaixo, quer dizer, tem alguma coisa embaixo, mas a gente não está vendo nada. Escuridão total, frio, fome, e você está lá pendurado, lá no Monte Everest também é covardia, mas está pendurado em algum lugar assim bem diferente. E aí você quer sair dali. Aí você pede ajuda a Deus, a gente pede ajuda a Deus. Aí Deus fala assim, larga a corda. Quem é que larga a corda? E se eu me esborrachar no chão? Não estou vendo nada embaixo. O que o alpinista decidiu? Vocês podem pensar. Cada um de nós pensando as nossas decisões. O alpinista decidiu não largar a corda. Vai que, né? No dia seguinte, ele foi encontrado morto, com frio, a um palmo do chão. É isso que Deus faz com a gente. Ah, é? Vamos lá, você confia em mim? Então cede, deixa aí, larga. Não, mas é porque nada, jovem rico. Outra passagem para a gente trabalhar o grão de mostarda. Eu faço tudo que o Senhor me pediu, eu ajudo os pobres, não é? Aquele papo todo que a gente fala, né? Aí Jesus fala, vamos ver se o grão de mostarda está desenvolvido. Então vai lá, vende tudo que tens, dá para o sustento dos pobres e me segue. Aí não, né? Aí não. Gente, lembrei também de Emmanuel e de Lívia, e há 2000 anos. Não estava no HD mediúnico não, mas quando a gente começa a falar, o HD mediúnico vai rodando, né? Eles vão pegando tudo, que não estava nem na parte que eu estudei, mas lembrei disso agora. Na passagem de há 2000 anos, tem um momento que Lívia, ela se entrega àquele holocausto, digamos assim, dos leões, né? E Públio está lá na solenidade, ele está assistindo
aquele circo dos horrores. E o que Emmanuel, na narrativa da psicografia de Chico, coloca lá? Fez-se uma filha indiana, Lívia troca as vestes com Ana, e Ana, muito preocupada, não, a senhora não pode me dar a sua roupa. Olha só, ela sabia, comecei a me arrepiar, ela sabia que ela ia se entregar naquele momento fatídico. E ela troca as vestes com Ana. Eis que Jesus aparece lá na ponta da fila, no alto. Vocês imaginem o que é isso. Eles em fila indiana para serem mortos, e Jesus aparece lá na frente, prometendo que estaria com eles. Nenhum deles desistiu, foi todo mundo. Alguns, eu não sei se isso é uma informação verdadeira, então eu vou passar essa informação, mas não confirmando que isso seja verdadeiro, tá? Alguns, analisando essa passagem, dizem que houve a misericórdia para que o espírito não sentisse a patada do leão e fosse retirado do corpo. Acredito que isso possa ter havido, sim, porque a fé foi tão grande ali. Então vamos lá. O grão de mostarda começa com aquela irritação que eu tenho que dominar dentro de mim. Começa com aquele pensamento negativo sobre as coisas e uma tendência pessimista. Ah, o mundo não tem jeito, não. O mundo está de cabeça para baixo, a gente está vendo aí, né? Sinais dos tempos. O que está lá na Gênesis? Sinais dos tempos. Nós estamos num processo de revolução moral muito difícil. E estamos num momento de provar a nossa fé espírita. Estamos num momento de não propagar o pessimismo, de não propagar a informação errada, de não propagar a violência, de não propagar mais confusão do que já tem, né? Estamos no momento de silenciar a fofoca na gente, silenciar a maledicência na gente. Estamos nesse momento. Momento de comprovar que, de fato, nós somos espíritas e temos uma fé que é uma fé sólida. Esse é o momento. É o momento. Então, vamos lá. Como diz Joana, quando tudo está bem à nossa volta, não nos dói a dor do outro, né? Está tudo bem, a gente não se importa. Então, a gente está no momento de se importar. Então, quando eu paro e olho, eu tenho que desenvolver autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, eu tenho que identificar minhas habilidades, eu tenho que trabalhar minha autoconfiança, eu tenho que trabalhar minha autoestima. Mas é o que a gente fala? Ah, isso é muito difícil para mim, isso é coisa para Chico, isso é coisa para Divaldo. Aí alguns espíritas ficam assim, quando é que vai vir outro, hein? Gente, olha só, já veio gente demais, né? Eu acho que já está na hora da gente começar a pensar. Não veio só Jesus, vieram outros vultos, Madre Teresa, Gandhi, Buda, tantos outros espíritos também que trouxeram informações sobre o bem, sobre o amor, e a gente ainda está esperando alguém voltar. Estamos vivendo guerras mundiais que fazem parte não da consciência lá dos nossos irmãos lá no Oriente Médio, não. Faz parte da nossa consciência. A guerra não está acontecendo lá, não. A guerra está acontecendo aqui, ó. Aqui que está acontecendo a guerra. Porque nós sabemos que até determinados animais peçonhentos que ainda existem na nossa terra é por conta da força dos nossos, o quê? Pensamentos, que não precisavam mais existir. André Luiz, lá em Nosso Lar, quando ele desencarnou e viu os movimentos da Segunda Guerra Mundial, que ele pergunta para Clarencio, o que é aquilo se dirigindo em direção à Terra? Aquela massa escura, aquilo é o quê? São espíritos atraídos pelos pensamentos dos terrenos. Então, como é que está o nosso pensamento? Ah, mas eu não sei mudar pensamento. Uma coisa muito equivocada do nosso processo de educação é que a gente aprende assim, o pensamento vem, eu não consigo controlar. Quem falou? Quem falou que a gente não consegue controlar? Nós não fomos educados para aprender a controlar. Porque a gente acredita que pensou, fez. Pensou, né? Veio na cabeça, eu vou fazer. Não é assim. Lembrei do processo de incorporação. O espírito se aproxima do médium, impressiona o perispírito do médium. O médium não vai, se o espírito começa a xingar, o médium não vai xingar. Ele está controlando aquilo que o espírito está falando. A gente é capaz de controlar nossos pensamentos. Como é que eu vou desenvolver o grão de mostarda? Primeiro eu tenho que me colocar na posição de filho de Deus, mais do que espírito imortal. Será que eu me comporto como filho de Deus? Eu fico assim, para mim tudo é difícil. Eu tenho certeza que ninguém fala isso aqui.
Para mim tudo é difícil. Fulano consegue tudo com uma facilidade, nem espírita não é médium, já trocou de carro de novo. Olha a gente prestando atenção na vida dos outros, né? Comprou não sei o quê, e eu vou lá no centro, dou passe, sou médium. Olha a barganha com o mundo espiritual. Não adianta chegar de crachá, não. Meu crachá, eu vim de crachá no carro, depois até guardei. Não adianta vir de crachá, não, que aí a gente passa mais vergonha. Então, assim, precisamos parar. Eu ajo em coerência com a minha fé. No momento em que esse grão de mostarda cresce, e como é que ele cresce? Através das reencarnações. André Luiz diz uma coisa muito interessante. Ele tem uma página que se chama Espiritismo e Você. Nessa página ele diz assim: empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Recomendação para não sermos ansiosos, né? E às vezes naquela encarnação eu vim para desenvolver uma única coisa, mas eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Quem é que faz tudo ao mesmo tempo aqui? Está lavando louça, bota não sei o quê, e está comendo. Eu conheço gente que come andando. Fico preocupada com essas coisas, né? Está comendo, está andando, né? Senta, né? Não senta. Não, porque tem que fazer. Isso atrapalha o nosso processo de aprendizagem. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez. O nosso cérebro ele entra em colapso. Isso é confirmado pela ciência. A neurociência está aí dizendo para a gente. O processo de aprendizagem ele é comprometido quando você faz tudo ao mesmo tempo. Um ótimo foco para treinar, uma ótima atividade para treinar foco é lavar a louça. Lava a louça, termina de lavar. Mas a gente lava a louça, a gente vai não sei o quê, a gente vai não sei o quê, né? Senta e pensa em mil coisas, aí não dorme, tem insônia, porque fica pagando conta pela mente. Vocês conhecem gente que paga conta pela mente? Fica assim, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que não sei o quê. Não, amanhã eu tenho não sei o quê, depois eu tenho que comprar não sei o quê. E amanhã acabou. Gente, é a hora de dormir, Senhor. O mentor está assim, pelo amor de Deus, dorme. Dorme direito para eu te levar para um lugar para você ficar mais calmo e acordar direito. Não, mas a gente nem dorme, a gente fica brigando e o mentor fica assim, o mentor com sono, né? Deve ficar com sono. E a gente não dá trégua. Por quê? Porque a gente não quer. O cérebro fica o tempo inteiro em o quê? Alerta, alerta. Aí depois não sabe por que a pressão sobe. Aí depois está com taquicardia, não dorme. Aí depois está com um problema de alimentação. Por quê? Porque fica no 220. Para. Vocês conhecem aquelas pessoas que tiram férias e estão pensando no trabalho? E o telefone está lá. Né? Eu até brinquei com o pessoal do meu trabalho e falei, olha só, vou tirar férias em janeiro, o telefone será bloqueado para vocês. Então ninguém liga para mim, que eu não vou atender. Porque, na verdade, a gente não para. Se a gente parar para pensar, como é que você constrói o reino de Deus dentro de você com calma e tranquilidade se você não consegue, se a gente não consegue silenciar a mente? Aí a gente escuta coisas assim, meditação é tão chato isso, né? É parado. É aquela história que a gente vai para o interior do Rio de Janeiro. Chega no segundo dia, já está deprimido porque não tem nada para fazer. Não tem buzina. As pessoas dormem com tranquilidade. O pessoal fala devagar. Eu recentemente fui para o interior de Minas Gerais fazer um trabalho. E aí eu brinquei com eles. Eu falei assim, chegou a carioca acelerada, hein? Eles assim, aquela paz. Eu falei assim, gente, eu tenho que ficar aqui mais uma semana para eu pegar essa energia de vocês. Porque a gente é ligado no 220. Então, na realidade, como é que eu vou implantar tranquilidade, calma, entender o reino de Deus se eu não consigo interiorizar? Mas por que a gente não faz isso? Porque quando a gente para, a gente vai escutar as necessidades não atendidas. A gente vai escutar assim, você está demais, né? Você tem que melhorar. Você está muito agressiva com as pessoas. Você está muito reativa. Você está muito impaciente com a sua mãe, o seu filho. Você está controlando a vida das pessoas. Você está querendo que todo mundo faça o que você quer. As pessoas vão fazer o que elas querem. Você não está respeitando muito. Aí isso começa o quê? A gerar um incômodo, a gente não quer olhar. Mas também tem uma parte dentro da gente que está assim, poxa, você já consegue fazer isso bem. Por que você não desenvolve mais? Por que você não aprimora isso aqui? Como diz Hermance Dufour, ela tem um livro muito bom que se chama Reforma Íntima Sem Martírio, e ela traz um questionamento ali muito interessante. Ela diz o seguinte, aprende a conversar com o homem velho. Isso é desenvolver o grão de mostarda. Para que eu transforme e consiga implantar. Na verdade, eu não vou implantar, corrigindo aqui, o mentor está me corrigindo. Eu vou desenvolver o que já está implantado. Porque a consciência, na consciência, todas as leis divinas residem ali. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar isso
isso vir. E vem um impulso e a gente fala assim, ah, não, mas todo mundo, o que as pessoas vão achar se eu levantar para a pessoa sentar e se a pessoa não aceitar o lugar? Não, a gente fica assim, se a pessoa não aceitar o lugar, mas eu ofereci. Mas no fundo a gente ofereceu porque a gente quis oferecer mesmo, a gente ofereceu para mostrar que é bonzinho, aí se a pessoa não aceita, a gente passa vergonha. É isso? Qual a intenção? Para eu implantar o reino, para eu desenvolver, melhor dizendo, né, o reino de Deus dentro de mim, eu tenho que trabalhar o orgulho, eu tenho que trabalhar a vaidade. A vaidade é nós estamos vivendo hoje na sociedade da vaidade, não sei se vocês concordam com isso. Não só vaidade estética, não é só vaidade estética. A vaidade que eu tenho razão sempre. A gente usa a rede social para se agredir, a gente não usa a rede social para se comunicar. A gente transforma as dissidências de políticas religiosas em motivo de guerra, de perseguição, de exterminar o outro. Às vezes eu não elimino tirando a vida, mas eu elimino, anulo. Natal está chegando. Como é que vai ser, hein, com as dissidências políticas, aquele pessoal que é da banda daqui, aquele pessoal que é da banda de lá? Quando juntar, vai acontecer o quê? Por que será que hoje as diferenças religiosas, políticas, ideológicas estão na frente da nossa maternidade, da nossa consanguinidade, da nossa irmandade como espíritos imortais? Porque na hora que a gente morrer não vai ter esse time, esse não sei o quê. Olha só. Vamos analisar a consciência. A gente perde tempo. A gente perde muito tempo. E aí a gente vai adiando. Como disse o doutor Hermo uma vez pra gente. Não foi doutor Hermo, não. Acho que esse foi Emmanuel. Foi Emmanuel. Que falou que já éramos... Não, foi doutor Hermo. Foi doutor Hermo. Já éramos para estar numa consciência próxima de Emmanuel. Eu fiquei meio chocada com essa informação. Aí ele, nessa informação, ele falou assim, vocês estão pensando o quê? Vão reencarnar no Oriente Médio. Eu já fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, Oriente Médio. Ai, Jesus, deixa eu melhorar agora. Oriente Médio dá nervoso, não dá? Porque a gente reclama do Brasil, imagina quem está lá agora, né? Então a gente tem que parar e analisar. Eu estou criando condições internas para que eu seja uma médium de Deus? Vocês já pararam para pensar que Jesus... A lei de Deus passa por Jesus sem filtro. A gente fica assim, ah, será? Faço ou não faço? Ajudo ou não ajudo? A gente ainda para raciocinar. Por quê? Porque esse grão de mostarda está tímido. Ele precisa de adubo. Qual é o adubo? Conviver com parente difícil. Conviver com a sociedade difícil. Extrair óbolo da viúva. Ajudar no momento que é mais difícil para a gente, porque dar do que sobra é fácil. Ou seja, esse grão de mostarda, ele se desenvolve com um processo reencarnatório, porque a reencarnação ela vai trazer principalmente uma coisa muito importante, que a gente tem que parar e pensar todos os dias. Ela nos dá a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente prometeu para a gente, aquilo que a gente aprendeu lá no plano espiritual. Ela vai ajustando o nosso distanciamento da lei. E a lei de Deus, como diz o livro dos Espíritos, ela foi criada para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Agora eu vou falar uma coisa para vocês muito séria, que eu considero muito séria. Vocês já pararam para pensar que a gente tem incômodo com a felicidade? Como assim? Quantas situações que estão acontecendo bem, a gente fica assim, vai acontecer alguma coisa, está tudo calmo. A gente não se acostuma com a felicidade. A gente fica incomodado. Sabe aquela pessoa que ganha um dinheiro extra, mas aí ela bate com o carro, ela gasta o dinheiro extra todinho. Porque tem sempre um movimento autodestrutivo que ela se sabota. A gente se sabota. A gente fica doente na entrevista de emprego que vai mudar a nossa vida. Interessante, né? Você ficou doente com dor de garganta no dia que você ia fazer a entrevista de virada, que o seu salário ia dobrar. Que coisa curiosa. Isso é à toa? Não. Dentro de nós, esse reino de Deus ainda não se implantou, porque a gente tem uma coisa que a gente carrega, que é o inconsciente das vidas passadas. Tudo de errado que a gente fez nas outras vidas, e agora eu vou falar uma coisa muito séria. Quantos de nós espíritas, desavisadamente, a gente fica estimulando esse pensamento negativo uns nos outros? E a gente tem que parar com isso.
porque o Cristo é consolador. É óbvio que em outras vidas fizemos coisas que nos equivocamos, mas vamos focar no presente para o futuro? Vamos focar no presente para o futuro? Não há nenhuma heresia em falar que um dia seremos espíritos superiores, porque quem falou isso não foi Bianca Cirilo, não, foi Jesus. Quando afirmou, vós sois o quê? Deuses. Aí eu fico assim, não, é porque na outra vida, por isso que eu estou passando por isso. Aí Deus está assim, abre a gaiola, sai da gaiola, já dá para você ir. Aí a gente fica arrumando problema, né? Arrumando mais problema, mais doença, mais confusão. Porque sair do sofrimento é relativamente fácil. Sabe o que é difícil, meus irmãos? A gente sedimentar uma consciência de felicidade. A gente se admitir feliz. A gente faz coisas do tipo assim, poxa, mas eu estou bem, mas o meu irmão lá, ele está mal, né? Aí a gente fica com culpa, porque a gente está bem e ele está mal. Será que é por aí? Ou será que a gente tem que fazer o nosso melhor possível para ajudar o outro que está mal e ficar bem com aquilo que a gente o quê? Conquistou? Porque o grão de mostarda é condizente com uma coisa chamada a cada um segundo as suas obras. Quem é que falou isso? Jesus Cristo. E o que é a cada um segundo suas obras? Se a minha irmã aqui está numa condição melhor do que eu tenho que ficar feliz com a condição dela. Será que a gente consegue? Ficar feliz com a felicidade do inimigo? Porque do amigo, a gente às vezes também não fica não, né? Porque a inveja é um sentimento difícil, né? Mas do inimigo, como é que pode? Esse como é que pode já se sintonizou no umbral, já desceu consciência, já vem uns 30 obsessores. É isso aí mesmo. Vambora. Bota para quebrar. E o mentor está assim, de costas, ó, desesperado, né? Meu Deus, não deu certo, né? Então, na verdade, a gente tem que parar. Eu consigo ficar bem com a felicidade? Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, isso aí comprovado pela psicologia. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade de lidar é quando alguém está feliz no amor e a gente não está, né? Esse é brabo. Esse é brabo. Está casado não sei quantos anos, está fazendo a segunda, terceira, quarta, quinta lua de mel. Eu estou sozinha não sei quanto tempo, não é possível, tem alguma coisa de errado comigo. Foi o ex-marido que botou praga, a gente bota a culpa no ex-marido. Foi a ex-mulher que botou praga, né? Por quê? Porque a gente não se admite feliz. E André Luiz explica que a gente tem, dentro dessa questão do inconsciente das vidas passadas, lá em Evolução em Dois Mundos, ele fala que existe uma coisa chamada zona de remorso. E é um negócio que espírita adora, né? Ah, não, eu estou assim porque nas outras vidas, com certeza, eu taquei pedra na cruz. Até para tacar pedra na cruz tinha que ter um status, né, gente? Vamos combinar. Ficar ali pertinho de Jesus não é para qualquer um, não. Né? E aí a gente fica querendo colocar um peso maior do que o peso. Conheço uma companheira que numa casa espírita, ela estava com uma doença seríssima, um câncer muito agressivo, e uma outra companheira da casa espírita falou assim, e agora você vai ficar mais próximo de Leon Denis. Eu falei, jura que você ouviu isso? Ouvi, fiquei arrasada. Será que eu vou morrer amanhã? Eu falei assim, não, calma, vamos limpar essa consciência. Né? Perdoa, deixa aí. Como é difícil, né, gente? É difícil perdoar. Para eu desenvolver, porque o perdão também pressupõe uma arrogância. Quando eu quero perdoá-la, eu estou me achando melhor do que ela. Te perdoo, mas não passa perto de mim não, hein? Passa lá na outra calçada, finge que não me conhece. Não é assim? Perdoei fulano e fulano está aprontando de novo. Ih, virei Deus. Olha que interessante. Porque a posição que de fato estabelece o grão de mostarda e desenvolve o reino de Deus é eu não me sinto ofendida. Essa é difícil. Porque enquanto a gente precisa perdoar, porque a gente ainda está ofendido. A hora que a gente conseguir entender, não é se colocar numa posição, deixa o outro te destruir, não é isso não. É não se ressentir, como isso é difícil. É entender o nível de consciência do outro. Outra coisa também difícil, mas muito importante. Difícil não, trabalhosa, porque difícil dá a impressão de que a gente não vai conseguir nunca. Quando a gente está nessa relação do perdão, né? E a gente tem essa coisa de, não, eu vou perdoar, mas olha aí, eu estou te perdoando, né?
o trabalhoso dessa história, do não se sentir ofendido, é entender o nível de consciência do outro e não julgar, né? É aquilo que Jesus falou, é o não julgueis. Por que eu não posso julgar meu irmão? Eu não sei quando ele foi criado, eu não sei os desafios que ele enfrenta. E outra coisa, na hora que ele faz algo que me fere, sabe o que é isso? É o meu bumerangue voltando. Você não gosta não. Bumerangue volta. A gente joga o bumerangue, poxa, joguei, fulano fez isso comigo, eu sou uma pessoa ótima, eu não faço isso com ninguém. Como é que pode fazer isso comigo? Pois é, vamos puxar a ficha reencarnatória. Vamos embora, puxar. A gente brincava que quando o seu Altivo era vivo, né? E estava com o doutor Erma, aí ele chegava perto da gente assim, né? No que botasse a mão na cabeça, ah, meu Deus, ele vai puxar as fichas reencarnatórias, ele vai ver tudo. Porque eu olhava assim, eu lembro que eu falei para ele uma vez, eu falei assim, seu Altivo, eu passei no concurso tal, estou um pouco apreensiva, que é uma instituição difícil. Ele olhou assim para mim, ó, tem muita coisa para fazer lá. Sim, senhor, só não precisa me falar nada, já entendi, tá? Não quero saber, não quero fofoca do além, nem do que eu fiz lá atrás, está tudo bem, já entendi. Então, assim, na verdade, isso é o quê? São as oportunidades. Vamos transformar os nossos problemas em oportunidades. Nós não temos problemas, nós temos oportunidades. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que, não, tapinha nas costas, tudo bem, vai sentir o peso da cruz do outro, porque é fácil ficar lá de fora, ficar, não, faz isso, faz aquilo, tua vida está ótima. Né? Como diz o Márlio é um companheiro que faz estudo lá da nossa casa. É fácil falar, você está lá no ônibus, com calor danado, o outro está no carro com ar-condicionado, você, que bom, meu irmão está lá no ar-condicionado. Você está com raiva porque está lá no ônibus e ele está no ar-condicionado, né? Nesse momento, é difícil quando a gente não está vivendo ali a situação do outro. É trabalhoso. Só que o que a gente precisa fazer? Tudo que está pesado demais, eu preciso pedir ajuda. E será que a gente sabe fazer isso? Eu vou demonstrar para as pessoas que eu estou precisando de ajuda? Depende para quem que você vai demonstrar. Você tem que escolher alguém de confiança. A gente tem que escolher alguém que de fato seja o nosso amigo. E aí o grande teste é a amizade, né, dentro dessa proposta de implantar esse reino de Deus dentro de nós, é aquele camarada que fica feliz com a sua felicidade apesar dele não estar. E aí tem uma passagem no Evangelho que eu lembrei, né? Que a felicidade é quando a gente consegue ficar feliz com a felicidade do outro. E é o que a gente menos faz nessa vida, porque a gente compete. A gente disputa a felicidade como se ela fosse só para alguns. A gente lida com Deus como se Deus fosse partidarista, como se Deus tivesse ideologia política, time de futebol, religião. A gente lida com as coisas, lida com o universo como se ele não fosse abundante. Eu vos darei vida, e vida em abundância, em todos os níveis. Então, se eu estou me sentindo culpada porque eu melhorei na minha vida material, trabalha isso, é Deus dando a oportunidade de você crescer. Não tem nada demais de você ter e o outro não ter. O que você tem que fazer é auxiliar o outro, na medida da sua, o quê? Das suas forças. É assim que a gente tem que agir. Porque no momento em que a gente fica se sentindo culpado, ou então culpado porque disse não, é um negócio também que complica a nossa vida, né? Aí o reino de Deus vai embora, porque a gente, não, tem que falar sim para tudo. Será que Jesus disse sim para tudo? O que Jesus fez no templo, hein? Quando ele entrou no templo? Tudo bem, vocês estão aí profanando as coisas de Deus, está tudo bem. Não, ele não foi assim que ele agiu, não. O que Jesus fez na passagem dai a César o que é de César? Ele disse não, olha só, vocês estão querendo me influenciar. Então, para eu deixar esse grão de mostarda crescer, eu tenho que parar de subestimar a minha capacidade. E também não posso me orgulhar como se eu fosse a oitava maravilha do mundo. Eu tenho que entender, eu tenho talentos. Deus me deu talentos. E como é que a gente faz para usar o talento a nosso favor? Usando a nosso favor. Sabe aquela cozinheira maravilhosa que faz aquelas comidas maravilhosas que é difícil fazer dieta? Tem gente assim, né? Aí você pergunta, como é que você fez? Eu olhei assim, você faz receita, faz prece e o negócio não sai bom. Aí ela olha assim, não tem esse pessoal que olha assim, que é maravilhoso, né? Que você fica, Jesus. Mas aí ela come comida ruim, mas ela faz a comida boa para os outros.
Ela tem um talento. Ah, não, para mim qualquer coisa serve. Não é para mim qualquer coisa serve. Sabe aquele pessoal que fica guardando aquele jogo de jantar só quando vier a visita? Aí morre e não vai usar aquilo porque aquilo fica encaixotado. Né? Aquela roupa bonita, aí morre e vai ser enterrado com a roupa, porque não usou, vai usar no dia que morreu. Então a gente tem que comer. Não, eu vou fazer comida só para mim. Ah, não, eu faço qualquer coisinha. Já escutaram isso? Qualquer coisinha serve para mim. Pois é. Como é que eu posso implantar o amor por mim mesma, que faz parte do grão de mostarda? O que é implantar o reino de Deus dentro de mim? Eu preciso me amar como eu amo o outro. Amar o próximo como a si mesmo. Não tem esse negócio que para mim qualquer coisa serve, não. Se trate bem, com zelo, com respeito. Respeite os horários de alimentação, respeite os horários de dormir, respeite a sua vida mental. Não se admita fazendo nada além do que você deveria fazer que comprometa a sua saúde. E a gente faz? Não. A gente fica por último. Aí a gente quer que o outro reconheça o nosso valor. Mas a gente não reconhece o nosso valor. A gente quer que o outro nos trate bem, mas a gente não se trata bem. Nós somos os primeiros a falar mal da gente. Então, assim, a gente ficaria aqui, sei lá, eu acho que é a noite inteira, né? Porque tem muita coisa que vem na cabeça quando a gente para pensar. Quando é que o mundo vai virar um mundo feliz? Primeira pergunta, será que nós espíritas, olhando o mundo que a gente está vivendo, a gente de fato tem certeza que isso é uma transição? Ou a gente fica assim, tem que desmanchar isso tudo e fazer tudo de novo. Eu tenho certeza que espírita não faz isso não aqui, né? Será que a gente olha para o mundo e fala assim, não, vai melhorar, porque a lei é de progresso. Isso é uma transição. Muitas coisas estão invertidas, valores, né? Respeito ao outro. Mas o que eu, enquanto espírita, estou fazendo para estar firme com esse Criador? Existe uma passagem que eu gosto muito, que pode complementar aqui a parábola do grão de mostarda, que é a parábola dos talentos e a parábola do semeador, que são duas parábolas que se coadunam muito com o grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda ele vai ser plantado e ele precisa de um tempo para ele brotar. E ele produz uma árvore que não parece compatível com o tamanho da semente. Né? Isso que a gente vê na passagem evangélica. Mas como é que esse grão de mostarda brota? Através das fases da parábola do semeador. Você vai semeando, vai plantando, aquilo vai crescendo. E a parábola dos talentos. Então, assim, se eu enterro o meu grão de mostarda, ele não vai se multiplicar para 2, 3, 5, 10 talentos. Se eu uso o talento só para agradar os outros e não me beneficiar, qual o sentido do talento? Por que Deus me deu uma capacidade de cozinhar muito bem? Por que Deus me deu uma capacidade de costurar muito bem? É para eu andar rasgada? Eu faço roupa para todo mundo, mas aí para mim, não. Por que Deus me deu uma capacidade de me comunicar bem? É para quê? Para eu falar besteira? Então, assim, a gente tem que parar para refletir. O que a gente está fazendo com os nossos talentos? Porque a cada encarnação, a gente vai desenvolver um talento, 1 ou 2. Mas a gente está preocupado com o talento do outro, porque eu queria ser igual fulano. Eu não sei fazer bolo nenhum, porque meu bolo sola, eu queria fazer bolo igual a ela. Pois é, mas você faz uma outra coisa que é excelente. Mas aí eu desprezo, porque eu acho que o talento dela é melhor. Então, para que eu deixe esse reino de Deus brotar dentro de mim, eu tenho que me admitir como um espírito em crescimento. Eu vou deixar essa para o final. Nós somos melhores do que já fomos. Bianca, porque você não mora comigo. Se você olhar o que eu faço dentro de casa, você vai rever a sua opinião. Não, vocês também, né? Então, na verdade, nós já somos espíritos melhores do que fomos. Então, vamos largar o passado? Vamos parar de ficar vivendo igual o museu, olhando para o passado? Vamos olhar para frente? Ah, porque antigamente era melhor. Porque eu perdi não sei o quê. Porque... Gente, isso não leva a gente para evolução alguma. Somos espíritos em transição. Essa encarnação é só mais uma de muitas que já existiram, de muitas que virão e que a gente precisa utilizar da melhor maneira possível.
O que com isso que Deus me deu, com os talentos, possibilidades e dificuldades que Deus me deu, eu posso fazer para melhorar a minha vida? É condicionamento. Já sei que eu vou ser testada. Veio aquela pessoa para falar mal do companheiro, muda de assunto, vai fazer outra coisa, né? Ah, tá bom, tá, educadamente sai, mas a gente fica ali querendo saber. A gente fica ali, mas é tão difícil. Quer mudar um hábito, quer mudar uma dificuldade? Pouco a pouco. Esse é o grão de mostarda, é esse processo. Vamos olhar para a natureza, nos conectarmos mais com a natureza. Se afastar daquelas pessoas que a gente sabe que não estão somando conosco, se afastar com amor, sem brigar, sem denigrir o companheiro. É uma conversação que não serve, se afasta. É uma amizade que você está vendo que não está sendo recíproca, se afasta carinhosamente, educadamente, diplomaticamente. Os espíritos superiores, vão à nossa frente, por quê? Porque eles não perdem tempo com aquilo que não acrescenta. Eles já escolheram, eles já entenderam. A gente perde tempo, a gente briga, a gente se demora em situações que absolutamente não somam para todos nós. Então, assim, que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos de fato um Natal do grão de mostarda, né? Um Natal que germine, que a gente possa pensar, o que eu vou fazer diferente nesse Natal? O outro Natal que deu confusão, deu problema, por que deu problema? O que eu posso fazer de diferente? Às vezes é dizer não para ir na casa de alguém. Dá confusão, né? Mas às vezes a gente tem que dar limite para coisas que nos fazem mal, com muito amor. Jesus disse isso, Jesus deu limite. Jesus falou lá para a mulher adúltera, vocês estão querendo tacar pedra? Então tá. Quem é que não tem pecado aí? Esse limite. Então às vezes para a gente ser um ser humano diferente, a gente tem que ter comportamento, pensamento, sentimento diferente. Senão esse grão de mostarda vai ficar enterrado, como aquele talento que não brota. Se antes eu era uma pessoa que estava com esse contexto, agora eu tenho que aprender a dizer não a essa pessoa que eu fui, para que eu de fato me transforme na pessoa que eu gostaria de ser e deixar minha consciência brilhar a exemplo de Jesus. Um ótimo Natal para todos, que Jesus esteja presente com certeza, que vocês todos possam estar em paz, vivendo do Evangelho de Jesus e que o Natal de vocês seja abençoado. Muita paz. Nós agradecemos a Bianca, que Jesus abençoe, e vamos pedir aos médiuns que ocupem seus lugares para o passe. Senhor Jesus, Mestre querido, eis que chegado o momento do passe, e mais uma vez, Senhor, te pedimos que envolva todos nós, envolvendo os médiuns, auxiliando-os, que possamos renovar as nossas energias, Senhor, e que o teu amor possa brotar em nossos corações cada dia que passar, que a gente possa crescer espiritualmente. Abençoe esse momento do passe. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Cristo Consolador. O jugo leve. Como é confortador, né? Quando a gente ouve o vinde a mim, todos vós que sofreis, né? Todos vós que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ouvir isso nos conforta, né? Nos dá a sensação que a gente não está sozinho, nos dá a sensação que a gente, no momento mais difícil que a gente passar, a gente vai estar amparado. E o que nos falta para acreditar nisso, gente? Será que é a fé? Se a gente fosse linkar aqui, a gente linkaria esse capítulo à doutrina espírita, né?
porque o jugo dele é leve, mas o jugo dele é leve porque ele não pesa a mão no julgamento, né? Todas as mazelas que a gente passa, as dificuldades da vida, somos nós que vamos amontoando esses percalços, porque a gente construiu erros, né? Foram erros nossos cometidos e olha como o jugo dele é leve. Ele nos dá a oportunidade, como a Bianca falou, de não em uma encarnação, mas em quantas forem necessárias a gente fazer essa mudança, essa transformação. Então, o jugo dele é leve porque a gente vai no nosso tempo. Claro que a gente não pode estacionar. E outra coisa também, o que nesse linkar o Espiritismo com esse capítulo o que eu preciso, o que eu mais preciso entender e fazer. O Espiritismo fala o que para a gente? Não é o amor e a caridade? Aqui também fala isso. Então, fora da caridade não há salvação, fora o amor ao próximo não há salvação. Vê como é fácil, não é leve? O que falta para a gente, né? Pensar que para a gente se transformar, para a gente conseguir passar mais fácil pelas provas, é ter o amor, né? É produzir em nós uma capacidade de já entender que a gente precisa ser caridoso. Caridoso não é só materialmente falando, não. É o caridoso também de escutar, de tentar entender o outro, né? Que é uma das caridades, às vezes, bem difíceis da gente, aquela caridade moral, né? Compreender o amigo, a dificuldade que ele passa. A gente precisa passar por algumas coisas, né? A dificuldade material, a perda de um ente querido, isso tudo está na lei. Mas a gente, quando confia, a gente tem fé, a gente passa por isso muito mais fácil, porque se você entender que a vida não acaba, olha só, a gente tem outras encarnações, né? A gente vai entender que, poxa, eu não consegui, mas eu estou fazendo o meu melhor, também eu tenho que buscar fazer o meu melhor. É a transformação do homem velho que há em nós ainda, né? É a nossa transformação moral. O Evangelho fala muito isso, o Evangelho é o nosso guia de transformação moral. Não existe outra condição, outro livro, outro momento. É esse, né? Aqui a gente tem o caminho a seguir. Foi Jesus que trouxe. Então, que a gente saiba utilizar desse mecanismo, né, que está aqui na nossa frente. Isso vai nos transformar em pessoas melhores. E a gente, com certeza, vai entender que fica muito mais leve. Que assim seja. Vamos passar agora a mensagem do plano espiritual. Paz, meus irmãos, que a paz esteja entre vocês. Eleve os seus pensamentos e em prece junto a nós pediremos ajuda ao Pai para a humanidade. Pediremos amor e que esse amor penetre no ser de cada habitante que caminha no orbe, encarnados e desencarnados. Todos nós juntos pediremos a Deus, Pai, pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala a terra, a humanidade destruindo os pequeninos e os jovens que são o futuro das nações. Que possamos estar juntos, encarnados e desencarnados. Assim, meus irmãos, se vocês agirem corretamente, se forem vigilantes e estiverem em preces
tudo vai passar. Lembre-se, meus amados irmãos, o Cristo disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim também vós deveis amar uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem mais desse amor que é do Pai, é do Filho. Sejam cautelosos, estejam sempre atentos. Vocês são capazes de progredir, de dar bons frutos. Vocês são orientados a todo instante. Nós estamos juntos a vocês para ajudá-los, a direcioná-los às tarefas nas quais são designados. Nós direcionamos os irmãos e as irmãs em suas devidas tarefas. Já dissemos, não atrapalhem o irmão que caminha ao lado, ajudem-o. Sejam irmãos para que possamos trabalhar juntos, para que possamos direcioná-los no caminho que cada um deve seguir. Nós, com muita atenção aos incautos irmãos que ainda não estão que não entendem que o Cristo é o mestre e modelo e que nós somos guiados e direcionados por Ele. O mestre, Jesus, que não fazemos nada sem a permissão do Pai, que não trabalhamos sozinhos, que somos também direcionados, trabalhamos para o Cristo e com muito amor nós ajudamos vocês. Caminhem sem esmorecer. Se pensarem em desistir, lembre-se que trabalham para o Mestre Jesus. E assim, meus irmãos amados, vocês irão longe. Sejam instrumentos, sejam fiéis ao Mestre Jesus, levando a palavra que por ele foram ditas e o nosso irmão Kardec organizou e trouxe de maneira que todos pudessem praticar, pudessem levar ao mundo, à humanidade que vive momento de dores. Vejam os jovens sofrendo opressão maléfica e, então, necessidade de preces. Meus amados, peçam pelos que ainda caminham na terra. Peçam, meus amados, peçam luz para a pátria amada. Peçam, meus irmãos, que nas sombras dolorosas continuem. Peçam, meus irmãos, que nas sombras dolorosas continuam sofrendo. Sejam cautelosos, tenham muito cuidado. Lembre-se que vocês estão no grande planeta, planeta das sombras, planeta de dores. Vocês precisam lembrar do Mestre Jesus frequentemente. Lembre-se do quanto Ele nos ama. Sigam o modelo, sejam caridosos, sejam pacientes, sejam pacíficos. Lembre-se que todos estão em um grande hospital, não em um clube festivo. Lembre-se das dores que virão, e vocês, médiuns trabalhadores, estejam prontos para os trabalhos, para o rumo que estão tomando. Seriedade e disciplina. Sejam menos vaidosos. Lembre-se que a beleza da matéria se acaba. Leva décadas, mas um dia tudo se acaba. Quando estiveres preparados, verão que tudo passou, tudo. A agressividade, os maus hábitos, tudo passa. Para que possamos trabalhar juntos com amor, tende de praticar a lei que é de todo amor. Somos irmãos e juntos venceremos. Também pedimos ajuda, estamos atentos, porque para nós também não está fácil aqui no mundo espiritual. Por isso, ajudem-nos com preces que saem dos vossos corações. Somos trabalhadores do Cristo, somos unidos, somos todos, amparados pelo nosso Jesus.
As nossas preces uníssonas dissipam as trevas, limpam a terra. Oh, quando todos agirem desta forma, quando todos passarem a ser homens de fé, seguindo os mandamentos do nosso Mestre Jesus, a terra, então, passará a ser um lugar de puro amor. Quando todos estiverem agindo assim, e junto a nós, em só som, meus amados, conseguiremos afastar o mal que ainda faz sombra na terra, a amada terra onde todos devolverão os restos mortais. Tudo que é mortal, os germes, a natureza, darão fim. Mas tudo que for do espírito imortal, sabemos, meus amados, que é eterno e será amparado por Deus, Pai de amor, misericórdia e puro poder, e também pelo nosso Jesus, que é guia e modelo, a quem todos devem seguir. Jesus e Kardec sempre, paz a todos, um irmão trabalhador do Cristo. Vamos, então, voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo muito que recebemos aqui nesta casa de amor, na tarde de hoje. Te agradecemos e te pedimos que leve-nos para casa, sob a tua paz, sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que o teu amor envolva os nossos corações e que ele possa frutificar em nós. Ajuda-nos, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome da coluna diretora da nossa casa de amor, pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento paterno, permaneça sentado